Nossa, vocês vão ter mais um filho? Vocês não têm TV em casa? Oi, Aline. Oi, Pablo. Tudo bem? E aí, Vini? Tudo Como certo. É que estamos? Tudo certo. Tirando que não tá ruim. Aliás, Cara, é sempre a mesma coisa. Ele nunca acerta. O Vini e os ditados. Ditados do Vini e piadas do Marins. Temos 2 quadros aí, ó. Pingando pro Instagram, viu? Ô, Digital Influencer. Ai. E também trabalhos. a presença dele, né? Olá, padre. Como é que vai o senhor? Tudo bem, tudo certo, graças a Deus. Coisa boa. Estamos bem alimentados, né? Devemos admitir que o almoço estava bom. Uma delícia. informação desnecessária, mas realmente... É super necessária, porque aí eles vão entender o porquê da nossa empolgação em falar, né? Estamos bem alimentados aqui com a barriga cheia de panqueca. Aí. Panqueca da Gilce. Panquecas da Gilce. Não é patrocínio, tá? Não é divulgação aqui. É só reconhecimento, porque, olha, muito bom. Livros para louvar de joelhos, parte 2, né? Mais um livro que falaremos hoje. Sim, nós estamos ainda falando dessa família Han, né? Família qual... Família chinesa? Ah, não. Hã? Essa família aí. Família o quê? Hã? E hoje, de uma forma um pouco mais específica, nós falaremos sobre um assunto tratado pela senhora Kimberly. Isso aí. Então, o livro de hoje é o livro O Amor que Dá a Vida, o maravilhoso plano de Deus para o matrimônio, da Kimberly Han. Então, vocês sabem, a gente já falou dessa família, a gente já falou do marido dela, do Scott, e dela também, quando a gente falou do Todos os Caminhos Levam a Roma. Então, se vocês ainda não ouviram, ouçam também o nosso primeiro episódio do Livros para Louvar de Joelhos. E a Kimberly, ao contrário do Scott, sempre viveu em uma família cristã, né? Ela era presbiteriana, depois, então, com o Scott, se converte para a Igreja Católica. E esse processo de conversão para ela se dá através do entendimento da doutrina sobre a vida, né? Ela começa nos tempos de faculdade a pesquisar sobre métodos contraceptivos, anticoncepcionais, como que funciona a vida e o valor da vida dentro da religião, e ela acaba conhecendo a doutrina católica, né? E entra em um embate sobre isso. E, enfim, como sabemos, acaba se convertendo e gera esse livro que conta um pouco sobre o maravilhoso plano de Deus para o matrimônio, mas também vai muito além, como vocês vão poder ver no episódio de hoje. Vai muito além, porque essa conversão desse casal, dessa família, traz muitos frutos para a Santa Igreja, né? Vocês podem ver que é o segundo episódio que estamos falando sobre livros e o segundo episódio que falamos sobre eles. A importância de estudarmos, a importância de conhecermos e de vivermos um verdadeiro processo de conversão é que com os frutos que nós recebemos de Deus na nossa conversão, nós também devemos levá-los ao próximo. E muitos milhares de anos depois, a gente usa exemplos de santos, a gente usa exemplos de pessoas que são veneráveis, e também como o caso do Scott e da Kimberly, pessoas que estão ainda por aí, passíveis de erro, podem fazer alguma bobagem algum dia desse a gente ficar sabendo? Pode, mas qualquer um está sujeito a isso. E esse plano de Deus de conversão, ele nos traz, ele nos alerta a muitas coisas. Um se converteu porque queria estudar sobre aliança, a outra se converteu porque foi ver um pouco mais sobre a dignidade humana, sobre a vida em si, sobre o amor. Daqui a pouco vai ter um outro coleguinha que vai se converter lá por causa, sei lá, de uma obra, de uma arte sacra, de alguma coisa do tipo, né? É isso, fecha com aquilo que a gente falou lá no episódio Todos os Caminhos Levam a Roma também. Que quem tá buscando a Deus de coração sincero, não sei se foi com essas palavras, mas quem tá buscando a Deus de coração sincero tá no caminho, no fim vai terminar aqui com a gente, né? Porque Deus sempre vai guiando, então o belo do caminho dos dois, assim, né? Que cada um, claro, com tópicos diferentes e tal, mas foram estudando, foram buscando a Deus, buscando a verdade, e aí acabaram chegando na Igreja Católica.
E, Aline, a Kimberly, então, ela começa a estudar e a buscar um pouco mais sobre isso, e ela se foca, então, em pesquisar e ver sobre a dignidade humana, é isso? Isso. Na verdade, ela tá nos anos da faculdade e eles têm um seminário que eles têm que pesquisar sobre alguns temas, assim. E ela é a única que escolhe a vida, né? A dignidade da vida humana. E todo mundo começa a achar estranho, porque ninguém nunca quer esse. Eles buscam outros temas mais relacionados com a fé e tudo mais. Mas ela escolhe esse. Mais pop, né? Uns temas mais... uns temas mais, assim, do nível da treta, assim. E ela escolhe esse e começa a estudar e começa a entender. Por quê? Porque ela queria aprender, estudar e explicar sobre, na verdade, falar contra o aborto e esse tipo de barbaridades que estavam acontecendo. E ela começa a caminhar por esse caminho e lá pelas tantas ela se encontra também com anticoncepcionais, com métodos contraceptivos e mais um monte de outras coisas que entram em embate com as crenças dela, né? Então, tudo bem, a gente entende, né, o valor da vida, da dignidade, mas e como é que funciona isso dentro desse contexto? E aí ela começa a estudar, começa a pesquisar, começa a ver e encontra os ensinamentos da Igreja Católica sobre isso e com o tempo, né, vai mudando de concepção e acaba se convertendo também. Às vezes a gente começa, as pessoas, enfim, né, começa a viver a vida e a falar sobre a vida e começa a pensar em filosofia, começa a pensar em muitas coisas. E nunca para pensar e volta naquele ponto de origem, né? A gente fala muitas vezes, né, nós católicos, sobre o primeiro amor, sobre a origem, sobre lá. Mas e a origem da vida, né? Por que a nossa vida... por que nós falamos em dignidade humana, né? De onde vem isso? Por que nós somos dignos, né? Ou não somos, enfim... Mas por que nós estamos vivos? Por que estamos aqui? E qual é o direito que nós temos sobre essa vida? Né? Acho que tem que voltar só um pouquinho atrás, mais ou menos lá no barro, né, padre? Pra gente... Pois é, quando a gente fala do homem, né, nós estamos aqui falando de vida humana, né? O grande perigo que a gente corre é olhar pro homem e só pra ele, né? Mas a gente não pode esquecer que o homem é criatura, né? Então ele não... Todas as perguntas que o homem se faz sobre si mesmo, ele não vai conseguir responder, né? Porque ele não tem origem em si mesmo, ele não se basta a si mesmo, né? Então, como tu falaste, pra gente responder esta pergunta e tantas outras, a gente tem que voltar, não diria eu no barro, mas antes do barro, né? Ou seja, aquele que deu até a origem ao próprio barro, que é Deus, né? Só Deus vai poder responder isso pra nós, né? Essa e outras perguntas. As primeiras perguntas da humanidade, né, Vini? Mas agora o padre falou sobre isso, de que o homem não se explica. Eu lembrei também do Pascal, né, o filósofo Blaise Pascal, que ele era cristão, né, se vocês não sabem, ele era um grande físico, matemático e tal, geralmente a gente sabe, mas ele era um grande filósofo cristão também. E aí ele fala que o homem é um monstro incompreensível, porque ele não é nem anjo e nem animal, ele é esse meio termo, né? Ele, por um lado, é material, como os animais e tal, tem instintos, mas, ao mesmo tempo, ele tem espírito, tem alma imortal, né? Então, o homem não se explica como o padre falou, né? Ele não se explica a si mesmo, é o Cristo que explica o homem pro próprio homem, né? E quando o próprio homem não se entende, não se busca, vamos dizer assim, né? Como fica preso aos prazeres do mundo e acaba por esquecer de si como criatura, ele entra num mundo onde uma vida é só uma vida, é algo que tá ali. E aí, algo que vem aos poucos entrando na nossa sociedade, que vem... Aos poucos não, né? Faz tempo que tá aí, mas essa tal dessa cultura de morte... Vou te contar, hein, Aline? Não, realmente eu tava procurando minhas anotações aqui, por isso as risadas. Mas que é um fato que nós vivemos em uma cultura de morte, né? A nossa realidade hoje, a nossa sociedade está inserida em uma cultura de morte. Aí a gente pergunta, como assim uma cultura de morte, né? A gente pode ver por exemplos agora
inúmeros. A gente tem o aborto, a gente tem a eutanásia, tem suicídio assistido, tem o descarte. As pessoas acabaram sendo muito descartáveis. E assim a gente vai indo, né? Então, uma cultura de morte, em que preza, em primeiro lugar, a morte em detrimento da vida, né? Vai desprezando tudo, assim, vai levando. E é uma batalha que a gente vive o tempo inteiro. É uma coisa que entra nessa cultura de morte, essa coisa de reduzir a vida humana à vida animal, né? E acho que não passou nenhum episódio sem a gente citar o Chesterton ainda, né? E ele fala assim que geralmente não, sempre onde há adoração animal, há sacrifício humano. E é uma coisa que a gente vê hoje em dia, né? Uma cachorrolatria, assim, e a gente aborta as crianças, né? E aí, como se todas as vidas fossem iguais, mas não é bem assim, né, padre? De fato não é. E agora, qualitativamente, nós temos que diferenciar os tipos de vida, vamos dizer assim, né? E, de fato, né, a vida humana, ela tem uma dignidade que nenhum outro tipo de vida que a gente possa encontrar na face dessa terra pode ter, né? E por quê? Porque, e eu quero destacar aqui o que o Catecismo da Igreja Católica coloca quando ele vai falar da dignidade da vida humana, né? Todas as criaturas que existem são queridas por Deus, isso a gente não contesta, né? Deus as quis e por isso existem. Mas o homem, e aqui quando eu falo homem, eu digo homem e mulher, tá? As mulheres não se sintam excluídas, tá? Quando eu digo homem, mas o homem é a raça humana. O homem é o único ser que Deus criou e o quis por ele mesmo, né? Então, esse é o motivo da vida humana ser totalmente diferente das outras, né? Deus quis o homem por ele mesmo. E por isso o homem ele é fruto de um ato de amor de Deus, né? E esse é o primeiro motivo, claro, que justifica a dignidade da vida humana, né? E logo depois, né, a dignidade da vida humana vem pelo fato do homem ser uma pessoa, ser um ser pessoal. E aqui a gente pode abrir um leque muito grande, muito extenso para falar sobre isso. Eu acho que não é o caso, né? Mas acho que a gente poderia dar uma pincelada, Sander e demais, sobre o pessoal entender o que é uma pessoa, né? E por que um cachorro não é uma pessoa, por exemplo, né? Qual a diferença da vida de um cachorro, da alma de um cachorro para a alma de um ser humano, né? Essa questão até do termo, né? Pessoa é uma coisa que a gente usa de um modo muito comum, né? Mas tem uma grandeza muito grande, né? O termo pessoa vem do grego, de novo. O pessoal vai me zoar aqui com o papo do grego. Mas vem do grego prosopon, né? Que lá os padres da igreja, no início do cristianismo, quando iam falar sobre a Santíssima Trindade e os diferentes modos como Deus se mostra na história, eles usaram esse termo, né? Pra se dizer que os modos como Deus interveio na história, né? E depois também pra explicar como, entre aspas, né, funciona, né? Como é o próprio Deus. Porque é um Deus, mas 3 pessoas, né? Então, Deus, em primeiro lugar, é pessoa. Mas o ser humano criado por Deus também é pessoa, né? Então tem essa dignidade. E aí, nossa, diferentes autores vão falar sobre a grandeza disso, né? São João Paulo II falou muito sobre isso. Né, tem toda uma linha filosófica que se chama personalismo, que fala especificamente sobre essa coisa. Mas a pessoa que é feita para o amor, né, a pessoa que é querida por Deus por si mesma, né? Eu acho que é a Gaudium et Spes 22 ou 24, não lembro. Mas que fala que o homem é a única criatura na face da terra que Deus quis por si mesmo. E que esse homem só se realiza na doação sincera ao próximo, né? De fato, né? O fundamento do ser humano ser pessoa, né? É Deus, no caso, né? Porque é o primeiro ser que é pessoa. Os anjos também são pessoas, né? São os únicos seres que nós conhecemos, a não ser que exista outro que Deus não nos tenha revelado, né? Que seja pessoa. Somos nós, né? A única criatura do mundo material que somos pessoa. Os anjos e o próprio Deus, né? E é importante frisar aqui a gente está insistindo muito na palavra pessoa, né? Mas isso é importante porque
E por que o ser humano tem essa dignidade e é o único ser criado na Terra que foi querido por ele mesmo, por Deus, né? Porque ele é chamado à comunhão com Deus. Então, um cachorro é uma criatura bonitinha, queridinha. Deus quis criar o cachorro? Quis. Mas o cachorro não é chamado por Deus a viver a sua vida íntima. Essa é a questão, né? Quando o cachorro morrer, a alma desse cachorro, que é uma alma sensitiva, animal, infelizmente ela não vai pro céu. Tem gente que acha que vai achar cachorro no céu, né? Mas no céu não vai ter cachorro. Desculpa dizer isso aí, mas no céu não tem cachorro. Faz isso comigo. No céu nós vamos encontrar a Belinha, Deus, os anjos e outras pessoas, né? Viu? Eles se manifestaram aqui também. Mas dizia eu isso, né? A dignidade da pessoa humana vem disso, é que ela é capaz de se relacionar com Deus, ela é capaz de alcançar a Deus, né? Exercendo as suas potências, né? Como pessoa, que aqui entra a inteligência, entra a vontade. Ou seja, o homem é capaz de conhecer e amar a Deus. E, infelizmente, os animais não podem fazer isso, né? E claro que, pegando esse parênteses dos animais, assim, né? Galera, chutar cachorro na rua e jogar gato pra cima de poste, segurando pelo rabo, também não tá certo. Porque Deus também não quer isso. Deus também não quer isso. Então, né? Tipo assim, é digno? Sim. É criatura? Sim. Deve respeito? Devemos sim. E assim como nós falamos que os cachorros não vão pro céu, os cachorros não vão pro céu, mas também a importância e a necessidade também dessas outras criaturas que Deus tem, né? Não é a mesma dignidade humana, mas eles têm sim uma importância. O nosso almoço. Cachorro não, que a gente não é China aqui. Quando a gente lê o Gênesis ali, o relato da criação, né? A gente vê o motivo de Deus ter criado o resto das criaturas, né? E fica muito claro que é para o homem, né? Então, a alface existe para o homem, a beterraba para o homem, e a galinha para o homem. Só que o grande problema, e essa eu acho que é a questão, o grão da coisa, né? É que nós estamos invertendo a situação de tal modo que nós estamos vivendo, ou seja, para essas coisas, né? Como se essas coisas fossem o fim último da nossa vida e justamente ao contrário, elas devem servir a nós, né? Elas são meios para várias coisas e sobretudo para dar glória a Deus. E isso não acontece sem motivo, não é por nada que hoje a sociedade está invertendo esses valores. Isso chega a tal ponto justamente pelo que nós falávamos antes, pela cultura da morte que estava se infiltrando na sociedade. Porque daí eu não vou mais ter filhos, né? Porque o mundo Mas é que esse mundo aí, tá né? tão ruim. Gente, você vai pensar assim, né? Esses tempos eu conversava no trabalho com umas colegas e sobre nome de criança, essas coisas assim, né? E, tem uma lista enorme de nomes que eu quero, daí elas... Nossa, nós... filhos, assim, e tu quer ter filho? Eu disse, sim, tá bom. Eu disse, olha, quanto mais melhor, né? Manda. Daí Manda elas, aí. nossa, não, mas e tu pensa em ter filho num mundo assim, um negócio desses, né? Com tanta guerra, tanta maldade, tanta coisa no mundo, não. Pra que criar as crianças, né? É como se é melhor a criança nunca existir, né? Nunca existir, nunca ter a possibilidade de ir pra eternidade, pra glória com Deus, do que passar por esse mundo, né? É uma visão totalmente imanente de que só existe essa realidade e tal, né? E outra coisa, né? Se nós pensarmos somente por esse lado, né? O mundo nunca vai melhorar, porque se os bons, né? E vamos assim, com humildade dizer, nós que estamos tentando ser bons, não queremos ter filhos e educar esses filhos para que mudem o mundo, nunca vai mudar mesmo, né? Vai ser uma porcaria. E aí tem a própria contradição, né? Tá, eu sou o pai de pet. E eu vou cuidar, e essa inversão que acontece em alguns locais, né? Aí tem o carrinho de bebê, que eu vou passear com ele no shopping. Tem todas essas coisas. Mas um filho eu não vou ter, porque meu filho não merece viver nesse mundo. Então eu vou cuidar do meu cachorro. Mas daí o cachorro pode viver nesse mundo. Então a pessoa sabe que é diferente. Ela entende que é diferente, porque senão nem cachorro ela não ia ter também, né? Isso também vem muito de um não entendimento do que é o matrimônio, né?
Isso é uma coisa que as pessoas se esquecem muito. Até quando a gente reza a oração pelas vocações, né? Que, padre, seminarista, irmã, vamos rezar a oração pelas vocações. Mas pede também santos leigos, santas famílias. Por quê? Né? Os 7 sacramentos que a igreja tem, 2 deles são sacramentos de serviço, né? A ordem é de serviço e o matrimônio também é de serviço. Então, assim, o filho, na vida de uma pessoa, geralmente, infelizmente, hoje em dia, é visto como um a mais, né? Eu já tenho faculdade, papapá, agora eu posso ter um filho. Aí o meu quadrinho fica bonitinho. Mas não é essa a ideia, é um serviço, né? O matrimônio, o se abrir a vida. Isso, então, sobre isso, né, falando como o padre disse antes, né, e pegando o gancho do Vini também, tem, no livro que a gente tá falando, tem um trecho da Carta às Famílias de São João Paulo II, e ele diz o seguinte: uma nação verdadeiramente soberana e espiritualmente forte compõe-se sempre de famílias sólidas, conscientes da sua vocação e da sua missão na história. Relegar a família a um papel subalterno e secundário, excluindo-a do lugar em que lhe cabe na sociedade, significaria provocar um grave dano ao autêntico crescimento de todo o corpo social. Ou seja, a família é importantíssima, né? A vida das crianças, toda essa vivência verdadeira do matrimônio, no real sentido do matrimônio, é essencial para o bem da sociedade, para que as coisas voltem para os trilhos. E assim como existe essa cultura de morte que nós falávamos, o que a Aline está falando é o contrário. É a cultura da vida, que nós, católicos, nós cristãos, devemos ter. Porque vamos lá. O plano de Deus para nós é tal. Daí no matrimônio existe um plus, né? Que é gerar vidas. E aí, a gente decide por não fazer isso. Ou a gente decide, Deus quer que eu tenha filhos, então eu vou ter 2. Tá bom, né? 2, né? Não, Só que 2. falta mais que isso, Deus me livre. Daí um guri, uma guria, daí um vira padre, outro vira... Aí já era, fechou. Fiz o meu papel, tá certo? Não, tá errado. Porque isso é uma imagem que, assim, pra mim é belíssima, né? Que tem um salmo, não lembro o salmo que diz, mas diz que os filhos são as flechas na aljava do guerreiro, né? O padre me soprou aqui que é o salmo 126? 126. Diz que os filhos são como flechas na aljava do guerreiro. E o guerreiro, então, é isso que acontece. Nós estamos em guerra, né? Nós estamos sempre nessa batalha, nesse combate contra essa cultura de morte. E quais são as nossas flechas, então? Como que a gente vai combater? Com os nossos filhos, né? Com os frutos da nossa família. Claro que isso não significa ter 300 crianças pra ficar jogando elas por aí, né? E tal. Mas de entender o significado de estar aberto à vida, de ter esses filhos e qual é o sentido deles, né? De pra que eles estão aí. Nós estamos aí. O estar aberto à vida, que nem a Aline falou, não é sair fazendo 300 filhos. O estar aberto à vida é estar aberto ao que Deus quer. Vontade de Deus, isso aí. Exatamente. Não adianta assim, bom, eu casei e tudo mais, estou aberto à vida. Beleza. Tá, mas e aí? Cadê? Tá, mas Deus ainda não te deu nenhum filho, mas tudo. E aí já entramos num outro ponto, né, padre? Escolher a vida o que Deus quiser, né? Essa questão do estar aberto à vida, como o Sander dizia antes, né? Sobre o sacramento do matrimônio como um sacramento de serviço, né? Uma coisa que a gente esqueceu, e de fato muitos casais de namorados e muitos que já são casados há anos, pela formação que receberam, por N motivos, esqueceram de uma coisa ou não aprenderam, né? Que um dos fins do matrimônio, ou seja, um dos motivos pelos quais existe o matrimônio, né, é a geração da vida. Tá? O primeiro motivo é o bem dos esposos, né, que os dois se unam para que os dois juntos cheguem ao céu. Esse é o primeiro motivo do matrimônio. Mas o segundo motivo do matrimônio, que deriva do primeiro, é a fecundidade, é a abertura à vida. Ou seja, é colocar-se a serviço de Deus, como o Paulo disse. Ou seja, fazer a vontade de Deus. Se Deus quiser me dar filhos, eu vou receber. Se Deus quiser mandar 5, eu vou receber os 5. Se Deus não quiser me mandar filhos, também eu vou aceitar como vontade de Deus, né? E aqui vem o outro lado da moeda, né? Que muito se ouve hoje em dia, né? Como uma dor também das famílias, né? Existem muitos casais
e eu conheço alguns, que querem muito ter filhos, que querem educar os filhos, que querem levar os filhos para o céu, mas não tem. Deus não manda. E, claro, é uma dor pro casal, né? Imagina. Mas eu tenho que entender também que o filho é um dom. Ele não é um direito que eu tenho, né? Deus não tem a obrigação de me dar um filho. Deus pode me dar o filho, mas eu não posso exigir isso de Deus, né? Deus é o Senhor da vida, é Ele que decide quem nasce e quem morre, diz até a Sagrada Escritura, né? Ele tem um direito sobre toda a vida. O que Ele faz conosco é nos unir a esse poder que é dele. Isso é até bondade de Deus, porque Ele poderia ter feito totalmente diferente. Ele poderia ter criado uma forma, né? E criar todo mundo em série, né? Mas não, Ele quis unir a nós a esse poder que é só dele, né? Mas esse poder não é um direito nosso, é graça, é dom também, né? E uma coisa que também encaixa com o que o padre disse, que a Kimberly traz no livro e explica. Assim, ó, de verdade, gente, poucos livros que eu li, assim, que eu diria, leiam esse livro. Esse aqui, ultimamente, pra todo mundo que tá, assim, em vias de casamento e essas coisas, eu digo, leiam esse livro. Ontem eu recebi uma mensagem que eu estava com a minha namorada do lado. E a mensagem da Aline foi assim: pra ti que tá aí nesse caminho, perto de noivar aí, é um bom livro pra vocês lerem. Isso. Sem pressão. Agora mais ali que antes. Né? Mas enfim, leiam esse livro. E porque ele traz esses pontos de sexualidade, de vida familiar, de um modo muito claro e muito tranquilo de ler. E aí a Kimberly, ela nos explica, ela nos traz que a família, ela é uma comunhão de pessoas. E ela reflete a família também, que é a Santíssima Trindade, né? As 3 pessoas da Trindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles, a família, ela é um reflexo disso. E aí, quando os esposos se unem e geram a vida, assim como Deus, né, eles são co-criadores, eles dão a vida também, né? E isso é belíssimo, belíssimo mesmo. É belíssimo e tão importante porque o próprio Deus quis uma família pra si. Ele poderia simplesmente aparecer lá com a idade que ele começou a vida pública e começar. Ele poderia, sim. Descer do céu, assim, né? É. Até num OVNI, talvez. O Superman também. Podia ter brotado, ter feito qualquer coisa. Aparecer um dia ali, opa. É que, na verdade, se ele quisesse, ele é tanta coisa, né? É onipotente, então ele podia estralar o dedo e resolveu tudo. Isso é interessante porque ele escolhe por isso, né? Às vezes as coisas que o pessoal ficam assim, né? Mas será que Jesus era Deus mesmo, né? É interessante porque ele justamente poderia ter feito diferente, né? É que nem a cruz, né? Quando Jesus sacrificado lá, há quem diga que a maior tentação dele não foi a que ele passou no deserto, mas a quando falaram pra ele: se és o filho de Deus, desce da cruz. Se ele descesse, todo mundo ia acreditar. Já pensou? Começa a trovejar, sai os pregos, ele começa a brilhar, meio modo Avatar, assim. Pronto, todo mundo acredita em Jesus. Acabou a história. Jerusalém, ele é proclamado rei lá. Mas não foi como ele quis fazer, né? Ia ser mais fácil pra nós hoje. Não sei, hein? Mas aí ele não ia ter nos mostrado essa face do amor de Deus, né? Que foi o que ele veio fazer. E voltando então à questão da família, né? Tem um negócio, o padre falou antes da função unitiva e também da função procriativa do matrimônio. E a gente tem que ter algo seríssimo em mente, que é que a gente não pode separar as duas dimensões. Não tem como viver só um matrimônio só de forma unitiva e esquecer a procriativa. Assim como também não dá pra viver só a forma procriativa e esquecer a unitiva. Isso é horrível. Então... E vale ressaltar que o matrimônio é um sacramento, né? E aí, quando nós falamos em sacramento, nós temos... não é só um casalzinho lá que resolveu se unir e agora eles estão morando junto e tem uma família e resolveu, né? Não se unem perante a Deus no casamento em si, que é esse sinal visível, né? Da graça invisível. E então, esse casal que está aí, resolve se unir, não casa, não segue, né, não faz o sacramento em si, ele já começa também a aderir a essa mentalidade mundana, porque se não tem Deus nesse relacionamento, nessa vida, aí eles vão recorrer ao quê? A somente um ponto, que é a união. Eles estão juntos lá,
eles estão vivendo uma vida como eles querem, construindo a casa, aí vamos primeiro estudar todo mundo, vamos se formar, depois a gente vai comprar o carro, depois que o carro estiver bom, a gente vai comprar uma casa na praia ou num sítio. Ou viajar, né? Ou viajar. E aí depois disso tudo a gente de repente tem um filho e aí eles acham que já estão... Ah, não, já tô velho pra isso, não vou ter. Mas até chegar nesse momento, eles estão entregues a uma mentalidade mundana e não estão vivendo o matrimônio da forma correta. Por quê? Por que não tiveram filhos até hoje? De que forma eles... O que eles fizeram pra não ter filhos até hoje? E isso entra também naquilo que a gente falou antes, de que o filho é um dom, né? Porque essas duas realidades que a Aline falou, né, do matrimônio, que são muito sérias, né, que não podem ser separadas, é aquela questão de princípios, né? Quando a gente abre mão de um princípio, as coisas vão desandar. Basta ver a questão do aborto. Eu lembro que há uns bons anos atrás, se começava a discutir a questão do aborto e tinha muita gente que dizia: eu sou a favor só em caso de estupro. Essas pessoas me preocupavam mais do que aquelas que eram a favor em todos os casos. Por quê? Quem era a favor em todos os casos estava dizendo: eu sou a favor em todos os casos porque eu não acho que seja vida humana. Tá errado. Mas ele não acha que é vida humana. Pelo menos na lógica dele tem alguma lógica. O outro que é a favor em caso de estupro, ele tá dizendo: é vida humana, mas nesse caso pode matar. Isso é absurdo. O que aconteceu? A gente abriu a exceção pro caso de estupro, aí abriu pra tantas semanas, aí abriu pra 3 meses. Em alguns lugares, como Nova York, por exemplo, a mulher até os 9 meses pode abortar. A criança tá formada, vai nascer amanhã, ela pode abortar. Por quê? Porque tem coisas, como a dignidade da vida, que não se negocia. Quando você começa a negociar, já tá perdido, a coisa vai ladeira abaixo. E junto com isso, né? Primeiro em caso de estupro, então tá, depois até tantas semanas, enfim. E aí a gente entra, voltando novamente pra questão da cultura de morte, aquilo de, mas a criança ela tem uma deficiência, ela vai nascer doente, então é melhor a gente abortar. Mas, gente, isso, como o Vini disse sempre, é uma falta de absurdo. Não tem cabimento um negócio desses. Porque daí a gente diz que aquela criatura, que aquela pessoa é inútil, é imprestável. Então é melhor que morra do que nasça e fique aí gastando o tempo da vida dos outros. Curiosamente, é essa mesma sociedade que fala, né? Inclusão, não sei o quê, né? Os direitos de todos. Não, ele tem uma deficiência, vamos matar que é melhor, né? Não é, isso é... Agora, voltando ao tema ali que a gente estava falando agora há pouco sobre o dom do filho, né? E o lado oposto, que é os casais de hoje que não querem ter filhos. E na minha visão, eu acho que muito isso se deve ao medo dos casais de abraçar de responsabilidades, né? Nós vivemos numa sociedade que tenta fugir do esforço, do sofrimento, da dor, da dificuldade, né? Aquela lei do menor esforço, né? Ou o hedonismo que está imperando aí, né? Foge da dor, busca o prazer, né? Não querer ter filhos é um pouco isso, né? Porque, convenhamos, vamos ser sinceros, ter filho não é uma coisa fácil. Se tu tem um filho, tu vai te incomodar, tu vai ter que passar noites em claro, tu vai ter que dedicar tempo a ele, tu vai ter que botar a mão no bolso e gastar muito din-din por causa dele. Ou seja, o teu comodismo, não vai existir mais o comodismo, aquela vida que tu tinha com a tua namorada ou no início do casamento vai mudar, vai ser outra coisa, porque o filho muda a vida de uma pessoa. Mas assim como o filho muda a vida de uma pessoa, vamos dizer entre aspas, para ruim, que seriam esses reveses de ter um filho, que na verdade não são, né, mas fazem parte da coisa, o filho também traz muitos benefícios para o casal. O filho muda a vida de um casal, porque o casal, vamos dizer assim, ele aprende a amar de um jeito que antes do filho ele não sabia amar. Isso é verdade. Pergunte para qualquer casal jovem que tem filho recente se o amor entre os dois não mudou. Mudou, porque o filho muda a vida de uma pessoa, né? Traz dificuldades, mas traz muitas coisas boas, né? Então, e o problema é esse, os casais eles hoje em dia têm medo de desafio, né? Mas, e aqui eu quero dizer mais uma coisa, assim como um apelo de pastor, né? Meu querido, minha querida, quando a gente é generoso com Deus, e ter filho é um sinal de generosidade com Deus, né? Porque Deus nos pede isso, Ele é muito mais generoso conosco.
Então, se você tem medo de ter filho porque você acha que não vai dar conta, que vai faltar dinheiro, que é muita incomodação, não esqueça, né? A gente falou isso antes, o Pablo citou muito bem, o matrimônio é um sacramento. Ou seja, Deus vai dar graças para ti superar as dificuldades. Vão vir dificuldades, é óbvio, não tem como não vir. Mas Deus vai dar as graças. Então, o cristão é esse cara, essa mulher que tá ali no meio do perrengue, mas tá feliz, tá alegre, porque entendeu que é o serviço que ele tem que prestar, né? Que exige esforço, mas traz muitos benefícios, muitas graças. Deus não desampara, né? E uma coisa que fecha com isso também, e que foi importante para a conversão da Kimberly, é o tema dos anticoncepcionais, né? O padre falou agora como deve ser, então. É um dom, a gente deve ser generoso, etc. Mas aí, às vezes, algumas pessoas se perguntam: tranquilo, eu vou ter filhos, mas eu vou usar anticoncepcional também, né? Pra dar uma segurada, pra não ter tantos filhos assim e tal, etc, né? E a gente falou justamente que o matrimônio tem esses dois aspectos. E todo esse tema dos anticoncepcionais e tal fere um dos aspectos do matrimônio. E fere o próprio momento que seria de encontro do casal, né? Celebração do amor, que é o ato sexual, se torna um encontro de egoísmos, né? E isso é uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, né, padre? De fato. E esse é o de onde vem todo esse problema, né? Da questão de reduzir o ato sexual a encontro entre carnes, vamos dizer assim, né? E a busca do simples prazer. Essa história vem de algum tempo atrás, né? A gente pode lembrar aqui da Revolução Sexual dos anos 60, né? Então vamos tentar imaginar como é que era a realidade dos nossos avós ou bisavós. Então, para os nossos avós ou bisavós, como é que a coisa era? E na verdade era porque é assim que tem que ser, né? Eles sabiam que se eles se unissem num ato sexual, possivelmente viria uma criança, né? Ou seja, eles iriam realizar o ato sexual para se unir e buscar o bem que esse ato sexual traria por essa união dos dois, que é o prazer e tudo mais, né? A plenitude do amor. Mas também poderia estar aberto à vida. Ou seja, estaria aberto à vida, Deus poderia mandar uma criança. Por quê? Porque não existia método anticoncepcional na época. Não existia camisinha, não existia DIU, não existia pílula do dia seguinte, não existia nada disso. E de fato, nossos avós tinham 9, 10, 11 filhos. E não havia problema nenhum com isso. Mas aí veio a revolução sexual e o que ela disse pra nós? Olha, aquela coisa, faça amor, mas não faça guerra, né? Faça sexo, mas não faça guerra. A gente pode fazer sexo e não necessariamente ter filhos, né? Foi mudando a mentalidade, né? Aí entram os métodos anticoncepcionais. Eu posso fazer sexo sem ter filhos. E isso, pro mundo, é uma coisa boa. Mas vai contra o plano de Deus. E aí, qual foi o segundo passo? O segundo passo foi o seguinte, que aí fere o primeiro fim do matrimônio, que é a unidade dos esposos, né? Aqueles que um dia se unirem em matrimônio podem se separar. Eu não preciso mais ficar até o fim da minha vida com a mesma pessoa, né? Ou seja, nem todo ato sexual precisa gerar filhos, primeiro erro. Segundo erro, o ato sexual não é mais manifestação do amor, mas é um instrumento para o meu prazer. E eu posso fazer isso com quem eu quiser. Com a minha esposa, com a minha vizinha ou quem for. Ou seja, se desconstruiu toda a coisa, né? A passos lentos, né? E aqui é a questão dos princípios que o Sander dizia antes. Tudo começa com destruindo os princípios, né? E destruindo os princípios, depois não tem como sustentar e justificar nada. Porque o argumento sempre vai ser rebatido, né? Sempre vai ter um argumento mais lógico do que o teu. Se a gente não volta aos princípios, é uma discussão de surdos, cegos e mudos, né? Então, a esses passos nós chegamos à situação atual, né? Mas que não é o que Deus quer, né? O que Deus quer é o que nós viemos falando até agora, né? Isso. Então, tem dois pontos sobre essa questão do matrimônio e do controle de natalidade, dos métodos contraceptivos. Primeiro, aqui em relação, que nem o padre dizia, né, de que
é muito solúvel daí, né? Tem a questão de, eu posso fazer isso com a minha esposa, posso fazer isso com a minha vizinha, enfim. E aí a Kimberly traz uma análise de um padre jesuíta, que foi uma pesquisa, e ele diz que o controle de natalidade destrói a diferença entre as prostitutas e as mulheres respeitáveis, né? Então, porque equipara, faz com que elas fiquem no mesmo nível. Tu busca só o prazer e tu não tem mais todo o resto. E além do mais, tanto essa parte unitiva, ela nem é completamente unitiva. Porque o que o esposo e a esposa dizem durante o ato sexual, né? No total, se entregam um ao outro e dizem: eu me dou completamente a ti, eu me entrego completamente a ti, a minha vida é tua e a tua vida é minha. E é por isso que o ato sexual antes do matrimônio ele é falso, porque eu ainda não sou teu e tu não é minha, né? Exatamente. E aí quando os esposos praticam um ato sexual, se unem sexualmente com essas barreiras de métodos contraceptivos, eles representam um teatro. Eles estão dizendo, eu me entrego completamente a ti, porém, essa parte eu não te dou. Então, ele não está se entregando inteiramente, ele está entregando só uma parte. E aí, isso também, além de todos os problemas em questão de fertilidade, vida e fidelidade, vai causando problemas no matrimônio também, né? Porque agora não quero, depois não dá, e o esposo começa a tratar a esposa como um objeto de prazer e não como a mulher que ele ama. E é interessante também como essa engenharia social aí, vamos dizer, né, para destruir esses princípios, para mudar essas coisas, operou de uma maneira efetiva e rápida, né? Porque o Pato falava década de 60, ou seja, não faz aí nem 100 anos ainda, e hoje em dia, para a maioria das pessoas, se tu diz, olha, anticoncepcional não é legal, não tá certo, louco, né? Loucura, não, da onde? Todo mundo sabe que não e tal. E é importante nesse sentido também a gente lembrar que não é bem assim, né? A gente não inventou a roda. Ou seja, isso é aquilo que de algum modo tem a ver com o que a gente falou no outro episódio também, quando a gente falou sobre os santos. Outras pessoas viveram antes de nós e às vezes a gente acha que a gente sabe tudo, que isso é assim, isso sempre foi assim. Não é bem desse jeito, né? A gente não brotou do chão inventando o mundo como ele funciona. Mas pelo contrário, frequentemente a gente tá errado, tem alguma coisa que acontece na nossa época e a gente tá crente que é assim, né? Mas isso mesmo, né? Esse caso aí da sexualidade, do matrimônio, a gente já começa hoje, já tá muito claro, né? Os frutos que isso gera de desestrutura nas famílias, de falta de amor entre os casais e assim por diante. Isso se inicia, começa essa separação, né? Primeiro se separa lá do primeiro objetivo do matrimônio, depois do segundo, e vai indo, até que chega um ponto que hoje em dia nem namoro não existe mais, né? A busca do prazer, ela se afastou, a sexualidade se afastou tanto da sua origem que se transformou em uma busca por prazer que eu faço sozinho. E tá resolvido. E o interessante é como isso é irracional, né? O mais interessante é isso. Porque as pessoas pensam, não, olha só, com a ciência nós conseguimos fazer anticoncepcionais. Olha como nós somos evoluídos, a gente tá fazendo o que a gente quer com a natureza. Mas na verdade a gente tá agindo de um modo irracional. Porque se você pensar um pouquinho, você já vai perceber que o ato sexual lá tem a sua finalidade. E tem uma consequência, a questão do prazer e tal, uma consequência disso. Você tá tirando a finalidade e botando a consequência como finalidade. Mas é lógico que isso não pode dar certo, isso é irracional. Não tem sentido. E vejamos, como nós falávamos antes, né? Ter um filho é um dom, né? É uma bênção que nós recebemos, é um presente de Deus para as vidas dos casais, né? Pensa só você assim, reza tanto pedindo um emprego ou alguma coisa do tipo, né? Aí você quer tanto aquela bênção, vai atrás e busca. Na hora que Deus vai te dar, tá lá a vaga de emprego, tu diz, eu não vou acordar pra ir lá. 7 horas da manhã entrevista, eu não vou. E continua. Deus me dá não sei o que, eu preciso de tal coisa pra minha vida. Né? Na hora que Deus vai te dar, tu... mas não. E aí, é algo que tu tá pedindo e ele vai te conceder a graça. Mas agora pensa numa graça que ele, por livre e espontânea vontade, por amor, quer te dar, que é um filho.
Ele quer muito te dar essa graça. Ele tá ali, ó. A economia dele é tão perfeita, ele já planejou, já pensou em tudo, vai te dar um filho, nananã, e aí tu diz que não. Que prefere buscar somente o prazer. E aí tá ali, aquele filho que Deus quer te dar e que tu não quer receber. O quanto isso entristece a Deus, né? E mostra que a gente é um tapado, né? Porque a gente pede, e quando Deus dá as coisas, aí a gente diz, não quero, não, Deus. É tonto. Um bando de gente tonta, assim, né? E... Tu ia falar uma coisa? Não. Então, aí a gente percebe que a realidade da relação sexual, né, do ato sexual, ela só faz sentido dentro do matrimônio. Porque para a geração de famílias, então voltando, né, para o que a gente estava falando antes, da família ser reflexo da família divina, né, da Trindade e tudo mais, a gente percebe que é na família que a gente vai conseguir ir criando e melhorando as coisas, né? Se a gente vê, a situação tá muito ruim, a gente vê que o pessoal não tem Deus, né? O mundo tá todo virado, a gente precisa, né? Um desastre. A gente sabe disso. Como que a gente vai corrigir? Educando bem os nossos filhos, né? Criando bem as nossas famílias, tendo famílias que sejam real e verdadeiramente católicas, cristãs, que busquem fazer aquilo que Deus quer. Então, antes o padre e o Pablo disseram, né, que a questão de não querer os filhos pelo trabalho que eles dão. Mas, na verdade, é isso que a gente precisa, né? Se a gente assume o matrimônio, a gente assume essa vocação, os filhos vêm para tirar a gente do nosso egoísmo, tirar a gente de toda essa nossa miséria e fazer com que a gente mire lá no alto, né? Que a gente, porque os filhos, eles exigem, o aparelho me atrapalhando, né? Eles exigem que nós sejamos o melhor que nós podemos ser, porque assim eles serão os melhores que eles podem ser também. E nisso a importância de nós sermos e termos famílias católicas, né? Não sei. Famílias que sejam verdadeiros espelhos da Trindade, como a gente falou, né? E aí entra também a importância até de que essas famílias católicas existam e se espalhem não somente na sua família. Tipo, por exemplo, assim, pensa numa catequista. Ela tem responsabilidade também sobre uma educação de uma criança para a fé, certo? Então, se eu tenho uma família católica, se eu busco por espalhar isso na minha comunidade, é o que o padre falou antes. Nós que estamos tentando ser bons, se nós não tivermos filhos e começar a mudar com eles o mundo, aí realmente não vai ter mais salvação. E essa união é como nós falávamos até antes mesmo de iniciar a gravação, a comunhão dos santos, né, Aline? Que tu tinha comentado antes. E não só uma comunhão dos santos quanto na eternidade, né? Mas aqui a comunhão também dos que buscam essa santidade, né? E a importância de nós que temos esses objetivos, que nós queremos isso, estarmos juntos, né? Que essas famílias convivam, que nós, então, por exemplo, se nós aqui casamos, né? Que a gente conviva e tenha contato com famílias boas para que a gente vá vivendo essa comunhão agora já. Então, tem os idosos da família, tem as crianças, tem os adultos, que todos eles saibam conviver uns com os outros, né? Para que as crianças saibam como é que é ter um idoso em casa, né? E saber viver isso. E os idosos, ao verem bebês, né? Sempre tem um bebê novo na família, eles também vão ficando mais ativos, né? Eles gostam disso. Então, todos vivendo bem esse esquema de família, né? Essa luta conjunta pelo céu. E como um bebê muda tudo, né? Tipo, a minha vizinha agora acabou de ter um bebê. Tipo, lá em casa é outro clima, assim, porque a gente tá lá em casa, daí o bebê dela chora, diz, o Antônio tá chorando. Aí a outra vizinha do outro lado também tem um bebê, aí já fica aquele negócio, daí passa com os bebês na rua ali caminhando, daí tu já, né? Olha ali o tio Pablo, olha ali não sei o quê. E é uma alegria tão grande que eu acho que as pessoas não tiveram essa experiência e por isso acham
que não precisa ter filho. Nunca passaram pela experiência de ter um bebê perto. Traz uma alegria, traz uma pureza tão grande ao ambiente, né? E essa importância da comunhão, da união dessas famílias, aqui a gente parte para uma coisa mais pastoral que o padre também pode falar com mais propriedade, que é tipo assim, as famílias devem interagir, nós devemos tudo mais, e a igreja ela dá subsídio para isso, ela fornece os meios para isso. Por exemplo, aqui na diocese, eu não sei se tem alguém de outras dioceses nos ouvindo, espero que sim, mas tem o MCJ, né, que é o Movimento de Casais Jovens. O nome diz tudo. E é um movimento de casais que quando eles vão para as reuniões dele, eles levam as crianças, levam os filhos junto, eles convivem entre eles, né? Aí tem o ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo. Então, assim, não pensa você, porque muitas vezes acontece, né? Tipo assim, lá na igreja lá do meu parente lá, ele é crente, né? E aí na igreja dele eles têm estudo bíblico, eles têm reunião com as famílias, eles têm não sei o que. E tipo assim, também na igreja católica também tem. Vai atrás, né? Não vai cair no teu colo como uma obrigação que tu tem que participar. Tá lá, né? Tanto pra formar essas famílias, a igreja tá junto sempre, né, padre? Sobre isso aí ainda, né? Eu tava pensando aqui enquanto o Pablo falava. Hoje a gente... O cara que quer ser cristão de verdade, né? O casal que quer ter uma família cristã de verdade, pro mundo e pros amigos, até mesmo pra própria família, tu vai ser uma espécie de bicho do mato, né? Temos que concordar nisso aí, né? Isso é um pouco da perseguição dos dias de hoje, né? Uma perseguição moral, mas é uma perseguição. Mas o fato de tu poder encontrar na igreja, como dizíamos, né? Grupos... instâncias que você vai encontrar pessoas que pensam igual a você e querem o mesmo que você, pois isso é além de um alívio, é um ânimo pra gente, né? Porque a gente não tá lutando sozinho, não é em vão, né? Não é um bicho do mato, como dizem, né? A gente tá fazendo o que Deus quer, a vontade de Deus, né? E antes de terminar o que eu ia dizer, a minha fala aqui, que a gente já tá com o tempo quase estourando, enquanto vocês estavam aí discutindo, eu tava pensando uma coisa, me ocorreu uma coisa, pode parecer meio boba, mas o Pablo falava da alegria de uma criança, que traz uma criança no seio de uma família, né? Quando nasce uma criança, entra um membro novo naquele ambiente familiar e muda tudo, né? E na semana do nascimento é alegria e correria. É bom ter um filho, né? E eu pensava, poxa, o céu, cada vez que uma alma entra no céu, ou seja, cada vez que uma alma nasce pro céu, que é a sua morte, né? Morrer é nascer pro céu. Poxa, é como se fosse essa mesma alegria, só que a nossa família definitiva, que é a comunhão dos santos, que são os santos, que é Deus no céu, também sente isso quando nós nascemos pra lá, né? Então, nesse sentido também, viver a vida de família aqui e as alegrias que a vida de família nos traz, né, como é o nascimento de uma criança, de certo modo também é replicar o que é o céu, né? Não só o nascimento da criança, mas todos os aspectos da vida de família, vamos dizer assim, pensando, eu comigo com os meus botões, né? É como se você antecipasse o céu, é um treinamento pro céu, né? É um pouco isso, né? Pensava eu com os meus botões aqui. Para complementar, assim, essa reflexão do padre, né? E deixar um pensamento final que talvez muitas pessoas estejam pensando, nossa, mas isso é quase impossível, quase ninguém vive isso, né? Como ele falou, as pessoas vão achar que eu sou louco e tal. Eu não sei vocês, mas eu nunca ouvi a história de um santo que, ele foi santo porque ele fez o que todo mundo fazia. Eu nunca conheci a história de algum santo que foi assim. Geralmente é o oposto, né? Todo mundo fazia X, mas ele viu que o Y era certo e ele fez aquilo lá. Mesmo que isso e aquilo. Então, assim, que a dificuldade e tal não pode ser o motivo de nos desanimar, né? Porque é como falou nosso Senhor, né? Quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. E é isso aí. E é isso aí. Acho que foi a nossa conversa mais séria até hoje no nosso podcast, né? Espero que que tragam frutos para a vida de vocês. Eu agora quero ter 35 filhos. Antes eu queria 30, mas a conversa deu mais um gás. O Marins, que tá noivo ali do lado, também já tá procurando ali fralda. Preço de fralda, é isso? Já tô jogando o livro pra ele também. Então, meus queridos amigos, compartilhem com os casais que vocês conhecem essa conversa, né?
Porque é uma conversa que gera frutos para nossa alma, gera frutos para que nós possamos cada vez chegar mais perto da santidade. Obrigado por nos escutarem até aqui. Nós queremos agradecer também a todos os nossos seguidores, aos nossos ouvintes. É muito bom tê-los conosco. E, por favor, depois que vocês ouvirem esse nosso episódio, né? Comentem, compartilhem, divulguem, postem status do WhatsApp, do Insta. Quando forem postar, marquem a gente pra gente poder ver o que vocês estão divulgando, né? Pra gente também postar os stories de vocês no nosso mural de fãs. Né? É isso aí. Continuem colaborando com a gente pra que o nosso trabalho seja sempre melhor e pra vocês. Tá. Perfeito, então. A gente pode também, né? Caso vocês sintam-se mais interessados pelo assunto ou por alguma coisa do tipo, nos chamem, porque tem diversas outras formas. A gente falou sobre os métodos contraceptivos, mas a gente pode ter outras conversas mais pra frente sobre o MOB, né? São várias conversas que nós podemos ter, né? Tem dúvida? Chama lá no Catholic Talk, lá no Instagram. Tem aplicativo, tem muitas outras Do coisas. Catholic Talk? Não. Voltados a Um dia, quem sabe. E então, se alguém quiser, chama lá que a gente compartilha, a gente também dá os devidos caminhos, né? Porque o nosso apostolado aqui é uma coisa um pouco mais de pensar, dar umas risadas e tal. Modesta, né? E tem outros apostolados que são muito mais específicos, até mesmo aqui na nossa própria diocese. Então, se alguém tiver interesse, podemos divulgá-los. Um abraço, obrigado por ter escutado aqui e tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho.